queridos que acompanham o canal Cosmovisão Cristã. Aqui é Daniel Vilas Boas e nós vamos falar de mais um assunto hoje. Na verdade, vamos continuar um assunto que nós começamos a falar sobre a sombra, né? A sombra. O que é a sombra que o apóstolo Paulo fala na carta aos Colossenses? É que nós explicamos, né, que essa sombra é o Antigo Testamento, que é uma sombra do Novo Testamento. É como se tivesse aqui do meu lado uma luz forte e entre essa luz e onde eu estou passa uma pessoa. Eu vou receber a sombra dela. Eu não sei quem é essa pessoa, eu não sei o cabelo dela, que cor é, eu não sei que roupa ela está usando. Uma sombra. Quando essa pessoa chega na minha frente, eu identifico, é você que é a pessoa da sombra. E assim funciona o Antigo Testamento para o Novo. O Antigo Testamento era a sombra daquilo que Cristo faria, era a sombra do que viria a acontecer. Então nós vamos começar hoje, vamos dar sequência, num texto que vai trazer luz para nós em dois aspectos. Tá? Então o texto que eu quero ler é Deuteronômio capítulo 15, versículo 6, que diz assim: Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu, e vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Esse texto, numa leitura rápida, se a gente fizer, nós vamos ter uma interpretação errada dele. Como tem acontecido, vejo isso acontecer muito comum no meio evangélico, no meio cristão, quando alguns irmãos leem esse texto e dizem, olha só, Deus diz que crente não pode tomar emprestado, crente não toma emprestado, crente ele empresta, né? As pessoas vão vir pedir para ti, mas tu não vai pedir para ninguém. E não é isso que está dizendo esse texto. Não é isso. A começar, vamos primeiro falar do texto no seu contexto. O que Deus está falando aqui nessa passagem, depois você lê na sua casa, Deuteronômio capítulo 15. Ele está falando aqui sobre o cancelamento das dívidas. Ele está falando aqui que se alguém tomasse emprestado alguma coisa, ele passaria 6 anos devendo, mas no 7º ano seria perdoada essa dívida. Um escravo, quando ele era escravo de algum israelita, ele passaria 6 anos escravo, mas no 7º ano ele tinha direito à liberdade. E aí aqui Deus está dizendo, ele está cuidando do seu povo, ele está fazendo com que a nação seja próspera, ele está falando para a nação para cuidar uns dos outros. Inclusive ele vai dizer que se vocês agirem assim, não vai ter pobre no meio de vocês. Não vai ter pobre. E aí você vai ver isso acontecer no Novo Testamento, em Atos, quando fala que os apóstolos, eles repartiam tudo que tinham e ninguém tinha falta de nada. Então eles estavam sempre se ajudando, estavam emprestando uns aos outros, estavam auxiliando uns aos outros, estavam repartindo uns com os outros. Se nós fosse tomar esse texto como, não, mas o texto está dizendo que eu emprestarei, mas não tomarei emprestado. Se fosse isso que Deus queria dizer, ele ia estar se contradizendo, porque no versículo 7 ele fala assim, se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, não endureçam o coração nem fechem a mão para com o seu irmão pobre. Então ele está se contradizendo. Né? Ele está dizendo que vocês não vão pedir emprestado, mas um irmão israelita é um desse povo que ele está falando. Se precisar, não feche a mão para ele. Ampare ele, cuide dele. Ou seja, alguém que fosse do povo de Deus, que precisasse pedir emprestado, que o irmão israelita emprestasse para ele. E aí depois, em outros textos, nós vamos ver que essa pessoa que empresta não deve cobrar juros. E segunda coisa, ela não deve cobrar essa pessoa, ela deve esperar por ela para o tempo que ela puder pagar. E se passar 6 anos, no 7º ano ela é perdoada. Então esse texto aqui, ele também é uma sombra do Novo Testamento. Ele também é uma sombra da vida cristã. Ele também aponta para a igreja. Em primeiro lugar, por que ele aponta para a igreja? Quem é esse povo aqui do Antigo Testamento que Deus está falando? O povo de Israel, os israelitas. Aonde nós vamos ver o salmista dizer que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que nação cujo Deus é o Senhor no Antigo Testamento? Israel. Porque as outras nações, nenhuma adorava o Deus verdadeiro. Eles tinham os ídolos, falsos deuses, mas não o Deus de Israel. Então, a nação feliz é a nação de Israel,
porque ali existia uma teocracia, Deus que governava esse povo. Então, quando nós afirmamos, ou quando a gente vê pessoas falar, né, quando o Brasil vai ser feliz porque Deus é o Senhor do Brasil, né, Deus é o Senhor dos Estados Unidos, não, essa afirmação está errada. Porque quem que é hoje o povo de Deus? Quem que é hoje os filhos de Deus? Que nação que é essa que hoje pode dizer que feliz a nação que o Senhor é Deus? Que nação é essa? A nação eleita, o sacerdócio real, a igreja. É um texto de Salmos que aponta para a igreja, a nação cuja é feliz, cujo o Deus é o Senhor. Então aqui a mesma coisa acontece aqui. Aqui acontece o quê? Que ele está falando para essa nação. E ele fala também para a igreja. Que a igreja, ela emprestará, ela não tomará emprestado. O que isso quer dizer? É dinheiro? É finanças? Não, não é dinheiro. Que a igreja dominará, mas não será dominada. E isso ele está apontando para a realidade da igreja. É sombra da igreja. A igreja emprestará para a cultura, mas não tomará emprestado da cultura. A igreja emprestará para a sociedade, mas não tomará emprestado da sociedade, porque a igreja é a luz do mundo, é o sal da terra. Então, a igreja não deve ser influenciada pela cultura do mundo. Ela deve influenciar a cultura do mundo. O cristão ele precisa ter essa cosmovisão bíblica. Eu preciso olhar para o mundo com os olhos da Bíblia. Quando eu olho para o mundo com os olhos da Bíblia, eu vou entender muitas coisas. E aí eu posso influenciar em muitas áreas. Por exemplo, agora, sem entrar no mérito em si, aconteceu agora no Dia dos Pais que uma marca de perfume colocou uma figura de um pai que não é um pai, que foi criticado, enfim. Não vou entrar nesse mérito. Mas, o que eu quero dizer? Quando um cristão olha para uma cena dessas, ele deve entender, através dos olhos da Bíblia, qual é a verdade. Isso que foi feito por essa marca de perfume está correto e adequado aos olhos da Bíblia? Os óculos que nós vamos usar, que nós usamos, ele diz que essa é a verdade? Quando a gente fala do Dia dos Pais, a gente fala, não, mãe também é pai. É isso que a Bíblia me diz? É assim, é com esses olhos que eu vou olhar? Quando a moda me diz que eu tenho que usar isso, ou aquilo outro, que é assim que o ser humano tem que andar. A psicologia me diz, é assim que deve ser. Com o olhar cristão, não quer dizer que estejam errados. Não quer dizer que estejam errados. Eles podem estar corretos. Mas eu preciso usar os óculos da cosmovisão cristã para me ver se essa ótica, essa postura está correta. Então, a igreja, ela emprestará, mas não tomará emprestado. Não é um mundo que vai entrar dentro da igreja e dizer como que ela deve ser feita, como que ela deve governar, como que ela deve agir, como que ela deve fazer. Não é o governo, a política que vai dizer como que a igreja vai agir. Isso é um assunto para um outro momento, porque nós somos duas esferas diferentes, separadas. A igreja é uma esfera, o Estado é uma esfera e cada um cumpre o seu papel. Mas isso é um outro momento. Então, a igreja dominará, mas não será dominada. A igreja passou por perseguições em toda a sua história, dos seus mais de 2000 anos, em toda a sua história. E ela nunca foi dominada. Ela sempre dominou porque Deus é o cabeça. Cristo é o cabeça. Cristo que governa a igreja. É Jesus que está tomando conta da igreja. A igreja de Cristo não para. Ela avança, ela continua, porque nós somos a igreja. Nós, cristãos, somos a igreja. Eu não sou igreja e tem um vídeo no canal que fala sobre isso. Eu não sou igreja. Você, particularmente, não é igreja. Eu sou cristão e você é cristão. Nós, o conjunto, é a igreja. E é importante eu usar os termos corretos, como esse que eu acabei de dizer. Por que qual é a diferença? Qual é a diferença, Daniel, de tu usar a expressão cristão e igreja? Não faz diferença sim. É por causa desse motivo
de pessoas afirmando que eu sou a igreja, usando a cosmovisão errada, que surgiram os desigrejados. E hoje, como que tu vai provar, como tu vai dizer para um desigrejado que ele está errado em estar fora da igreja, se ele diz que eu sou a igreja, ele ouviu isso de pessoas? Então é importante nós usar a nomenclatura correta, é importante nós usar o termo correto, é importante nós ter uma cosmovisão cristã adequada para nós poder ler a Bíblia, nós poder interpretar e botar isso em prática. Então, Igreja do Senhor, nós emprestaremos, nós não tomaremos emprestado, nós dominaremos, nós não seremos dominados, porque esse texto é sombra do Novo Testamento. Nós somos a nação cujo Deus é o Senhor. Essa é a cosmovisão cristã. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.